Capítulo 191, Formação amorfa. Sob as cortinas da noite, a Torre Fantasma Ajura era extremamente bela e também bastante especial. Quando uma vida entrava na torre, emitiria um pouco de luz de cor azul. O primeiro andar tinha o maior número de luz de cor azul. Atualmente, havia algumas que apareciam também no segundo andar e ainda estava aumentando. Havia ainda mais no terceiro andar quando comparado com o segundo andar, porque os gênios da guilda espiritualista mundana e os gênios do clã Di estavam reunidos no terceiro andar. Claro, além daqueles gênios, quase ninguém era capaz de pisar no terceiro andar. Entretanto, Ji Chuan sabia em seu coração, que outra pessoa poderia pisar naquele andar, e aquela pessoa muito possivelmente poderia mudar algo. A balança da batalha de seu clã Di e da guilda espiritualista mundana seria inclinada por Shu Feng. Ir do primeiro andar ao segundo andar já requeria andar naquelas escadas. Porém, para ir do segundo ao terceiro andar requeria passar através de muitas pequenas obstruções. Aquilo desperdiçou um pouco do tempo de Shu Feng e de Ma Qiang. Mas no final, os dois ainda chegaram com sucesso na entrada do terceiro andar. Contudo, após passar através da formação espiritual, a face de Ma Qiang mudou grandemente e sua aura instantaneamente se tornou extremamente fraca, enquanto ele caiu ao chão. Vendo aquilo, Shu Feng rapidamente o apoiou e perguntou nervosamente: o que aconteceu? Você não consegue aguentar a pressão espiritual aqui. Shu Feng se sentiu bastante chocado. Embora a pressão espiritual no terceiro andar se fortaleceu bastante, ele ainda pôde suportar. De acordo com o poder espiritual de Ma Qiang, mesmo que houvesse pressão, ele não seria forçado àquele estado. Rápido, me tire daqui rapidamente. Eu não consigo aguentar a pressão aqui. Ma Qiang disse muito dolorosamente aquelas palavras. Shu Feng não desperdiçou mais tempo e rapidamente o apoiou, enquanto retornaram para as passagens. Irmão Ma Qiang, você está melhor agora. Naquele instante, embora Ma Qiang tivesse um aspecto pálido, o sentimento de forte pressão não mais estava lá, então ele pôde se mover livremente. Ele estava asperamente ofegando com respirações profundas. Irmão Shu Feng, a pressão espiritual no terceiro andar está um pouco estranha. Algo deve ter acontecido e o clã Di muito provavelmente usou algum método especial. Irmão Shu Feng, entenda como eu te imploro. Vá ao terceiro andar e dê uma olhada. Se o clã Di quer ferir minha guilda espiritualista mundana, por favor, salve a vida deles e os ajude. Repentinamente, Ma Qiang agarrou a mão de Shu Feng e com uma face de nervosismo, ele suplicou. Irmão Ma Qiang, não se preocupe. Se algo realmente aconteceu, eu, Shu Feng, farei tudo o que posso para proteger sua guilda espiritualista mundana. Quando ele viu a expressão nervosa de Ma Qiang, Shu Feng também estava ciente de que algo estava errado, enquanto ele se virou e se apressou em direção ao terceiro andar. Não é que Shu Feng estava disposto a ser uma boa pessoa, mas naquele momento, ele já ofendeu completamente o clã Di, então ele tinha que ganhar um relacionamento amigável com a guilda espiritualista mundana. Quanto melhor a proteção que ele deixasse para a guilda espiritualista mundana, melhor a proteção que ele ganharia da guilda espiritualista mundana. Se tudo ocorresse bem, também ajudaria grandemente seu desenvolvimento futuro. Shu Feng retornou ao terceiro andar mais uma vez e após alguns desvios, ele finalmente chegou ao salão principal e a chocante cena também apareceu em frente aos seus olhos. Dentro do espaçoso salão, havia dois grupos de pessoas. O primeiro eram os gênios do clã Di e eles permaneciam parados. Embora a face deles estivesse um pouco feia, ainda era suportável e eles não receberam efeitos muito significantes, sem mencionar como Ma Qiang parecia. Quem eles encaravam eram as pessoas da guilda espiritualista mundana. Porém, em frente aos seus olhos, quase todos da guilda espiritualista mundana estavam deitados no chão com expressões dolorosas, como se eles estivessem sofrendo enorme pressão. A situação deles era exatamente como a de Ma Qiang. Di Bufan, você é desprezível. Você ousa usar a formação amorfa neste terceiro andar para nos pressionar.
O gênio topo da guilda espiritualista mundana, Gubu, era a única pessoa que era capaz de permanecer em pé. Porém, abundância de suor estava fluindo de sua face e era notável que, embora ele pudesse aguentar aquela pressão, era extremamente desgastante. Gubu, não diga dessa forma. O que é desprezível? Isso é chamado método. Pode ser apenas dito que sua guilda espiritualista mundana apreendeu essa torre fantasma Ajura por tanto tempo, porém não a compreendeu o suficiente. Meu clã diz ser capaz de ativar a formação amorfa aqui é por causa das explorações de nossos senhores. Se você tiver que culpar alguém, você pode culpar apenas as pessoas de sua guilda espiritualista mundana por serem inúteis demais. Dibufan zombou e disse enquanto seu tom estava cheio de ridículo. Você realmente acha que apenas seu clã de compreende esta torre fantasma Ajura? Eu deixarei você experimentar uma formação incompreensível. A expressão de Gubu mudou grandemente, enquanto ele arranjou em camadas suas palmas e emitiu um especial selo de mão. Uma onda de oscilações foi enviada com ele ao meio e se misturou com a torre fantasma Ajura. Asterisco ramblio asterisco. Naquele instante, barulhos estrondosos vieram do terceiro andar da torre fantasma Ajura. O andar não pôde deixar de tremer levemente, enquanto rajadas de forte poder estavam sendo liberadas. Rápido! Parem-no! Vendo aquilo, Dibufan sabia que algo estava errado e enquanto ele falava, ele estava prestes a atacar. Mas era tarde demais. Gubu repentinamente levantou ambas as mãos e o forte poder instantaneamente encobriu o terceiro andar. A face dos membros do clã de que estavam tranquilos anteriormente mudaram enormemente e como as pessoas da guilda espiritualista mundana, eles deitaram impotentemente ao chão. Até mesmo Dibufan imediatamente sentiu a forte pressão. Ele rapidamente sentou-se de pernas cruzadas ao chão e fez especiais selos de mão. Após aquilo, ele ferozmente olhou Gubu e disse, seu maldito! O que você ativou? Vendo que o clã de não mais o ameaçava, Gubu também se sentou de pernas cruzadas rapidamente e fez selos de mãos para resistir melhor contra a pressão. Então, ele disse. Eu sei que todos vocês têm um certo tipo de tesouro no corpo de vocês, e esse tesouro pode permiti-los ignorar a pressão após ativar a formação amorfa no terceiro andar. Porém, você não sabia que após tantos anos de exploração, nós já descobrimos uma formação amorfa ainda mais forte na Torre Fantasma Ajura. Não há tesouro que possa resistir essa formação amorfa. A menos que a força do indivíduo seja poderosa o suficiente, devem sequer pensar em resistir contra a pressão dessa formação. Originalmente, eu não queria ativar essa formação, porque não possui benefícios para mim, nem para você. Porém, eu nunca pensei que você seria tão desprezível e a fim de diminuir nossos resultados de exame, você fez tais coisas. Neste momento, eu não tenho meios de fechar essa formação após ativá-la. Todos nós fomos parados no terceiro andar e tudo foi forçado por você. Gubu disse extremamente furioso. Parece que eu o subestimei, mas não importa. No máximo, não iremos além do terceiro andar. Dibufan disse. Quem disse que você não irá além do terceiro andar? Mas justo naquela hora, a indiferente voz de Shu Feng repentinamente soou. Quem? Enquanto eles encaravam aquela repentina mudança, Dibufan e os outros membros do clã Di, em adição a Gubu e os outros gênios da guilda espiritualista mundana ficaram atordoados. Eles lançaram olhares em direção à entrada e descobriram que Shu Feng estava caminhando lentamente a eles. Sua aparência de andar sem esforço e sua atitude de estar tranquilo era como se ele não sentisse um único traço de pressão da formação amorfa, sem mencionar a pressão espiritual do terceiro andar. Capítulo 192, Eu mandarei vocês para fora. Quem é você? Após ver Shu Feng, todos ficaram grandemente chocados. A pressão espiritual no terceiro andar era extremamente forte, e após ativar a dupla formação amorfa, aqueles do quinto nível do Reino Origem e sexto nível do Reino Origem foram pressionados a deitar ao chão e era difícil para eles se levantarem.
Até mesmo Gubu e Dibufan, os dois gênios do nível pico, foram grandemente afetados e não puderam continuar adiante em direção ao túnel para o quarto andar. Eles puderam apenas esperar lá. Contudo, Shu Feng não foi afetado e isso chocou demais as pessoas. Entretanto, ao mesmo tempo em que eles ficaram chocados, todos se preparam como se um grande inimigo estivesse se aproximando. Afinal, naquele momento, a maioria deles não poderia sequer se proteger e estavam forçadamente suportando naquele lugar. Naquele instante, quando uma pessoa como Shu Feng apareceu, estava ameaçando a eles grandemente. Eu sou um amigo de vocês. Eu fui confiado por Maqiang para vir e ajudar vocês. Parecendo sentir o medo da multidão, Shu Feng gentilmente sorriu para Gubu e os outros. Aqueles que tinham poder espiritual não teriam fraco poder de observação. Especialmente quando cada pessoa na cena tinha poder espiritual extremamente forte, do tom de Shu Feng, eles puderam sentir que ele não parecia estar mentindo e parecia estar lá para ajudá-los. Naquele instante, as pessoas da guilda espiritualista mundana estavam como se um enorme fardo fosse liberado e eles não puderam evitar suspirar de alívio, e quando Shu Feng disse aquelas palavras seguintes, eles instantaneamente se alegraram. Shu Feng olhou Dibufan e os outros membros do clã Ji e disse: quanto a vocês, são todos meus inimigos e eu temo que não poderei deixá-los passar esse exame. Besteira! Quem você pensa que é? Um membro do clã Ji que estava no 6º nível do Reino Origem tentou se levantar enquanto usou todo o seu poder. Ele tinha planos de atacar Shu Feng. Ah! Ele, que sequer conseguia proteger a si mesmo, foi chutado por Shu Feng. Voou vários metros, colidiu com uma parede e perdeu a consciência. Maldito! Quem é você? Você ousa atacar meu clã Ji? Vendo aquilo, a face de Dibufan inutilmente mudou grandemente, mas ele não atacou. Do primeiro chute de Shu Feng, ele pôde dizer que a força de Shu Feng não permitia a ele subestimações. Ao menos, ele atualmente podia não ser capaz de derrotar Shu Feng. Eu sou a pessoa que finalizará esse exame para vocês. Shu Feng sorriu levemente, mas não atacou ninguém mais. Ele apenas roubou os talismãs protetivos de uma das pessoas, então estendeu sua mão em direção aos membros do clã Ji. Naquele instante, os membros do clã Ji sequer tinham a força para amarrar uma galinha e ficaram impotentes contra as pilhagens de Shu Feng. No final, eles puderam apenas encarar, enquanto deixavam Shu Feng pegar todos os talismãs protetivos do corpo deles. O que você está planejando fazer? Dibufan entrou em pânico. Ele tinha uma má premonição enquanto olhava no grande pacote de talismã protetivos nas mãos de Shu Feng. Nada demais, apenas mandando vocês para fora. Shu Feng gargalhou e então repentinamente apertou a própria mão. As dezenas de talismãs protetivos foram esmagadas em pedaços e ao mesmo tempo, uma estranha onda também foi enviada. Seu maldito! Naquele instante, Dibufan ficou enfurecido. Ele não pôde mais permanecer calmo. Ele se levantou, emanou sua aura do 7º nível do Reino Origem e pressionou em direção a Shu Feng. Milímetro, ainda a você. Shu Feng sequer colocou a pressão em seus olhos e apenas abriu ambas as mãos, agarrando em direção ao saco cósmico de Dibufan. Shu Feng não estava planejando tomar os tesouros dele, mas apenas seu talismã protetivo. Contanto que o talismã protetivo fosse quebrado, significava que eles desistiram do exame. Falhar no exame era a maior humilhação para o clã Ji. Porém, Dibufan tinha alguns métodos. Vendo que a pressão não funcionou, ele imediatamente enviou vários ataques. Cada golpe era mais forte que o anterior e cada golpe era mais feroz que o outro. Era perceptível que o gênio de nível topo do clã Ji tinha alguns métodos excepcionais. Contudo, não importava o quão feroz eram os ataques de Dibufan, eles não eram suficientes para assustar Shu Feng. Ele sequer precisou usar quaisquer técnicas marciais. Com o levantar de seu pé e mão, ele pôde facilmente dissolver os ataques como se fossem nada. Esse cara realmente pode não ser restrito pela formação amorfa e pressão espiritual do 3º andar. Que tipo de pessoa ele é?
Gubu estava olhando silenciosamente em tudo e sua expressão era extremamente complicada. Ele descobriu a área anormal de Shu Feng. Ele sequer poderia ser comparado e foi deixado para trás na poeira, sem esperança de alcançar. Então, ele estava extremamente chocado. Chocado de como poderia haver uma pessoa tão impressionante no mundo e ele também estava bastante curioso. Curioso de onde aquela pessoa veio. Chega! É hora de você se ajoelhar. Repentinamente, Shu Feng perdeu sua paciência e usou a técnica Céu Imperial. Em um instante, ele chegou atrás de Dibufan. Ele estendeu sua palma e agarrou em direção ao saco cósmico de Dibufan, localizado na cintura dele. ***. Porém, antes que Shu Feng pudesse sequer tocar Dibufan, ele descobriu que uma forte formação espiritual parou sua mão. Aquela formação espiritual era extremamente forte e encobria o corpo de Dibufan, envolvendo ao redor dele. Um pouco interessante. Pela primeira vez, Shu Feng encontrou uma formação espiritual que era capaz de bloquear seus ataques. Porém, ele não estava com medo e fechou uma de suas mãos. Uma adaga de cor dourada apareceu entre sua mão e ele apunhalou Dibufan. ***Bum***. A adaga e a formação espiritual colidiram e instantaneamente, um enorme estrondo ressoou. Embora Shu Feng não tivesse sido capaz de quebrar a formação espiritual, a poderosa força lançou Dibufan dezenas de metros longe. Seu desgraçado! Suba se você tiver coragem. Eu certamente irei aleijá-lo. Dibufan se estabilizou e rangeu seus dentes em fúria, enquanto ele correu em direção à passagem para o quarto andar. Irmão, não o siga. A formação espiritual que cobre o corpo dele é liberada por um tesouro especial e é bastante impressionante. No quarto andar, sem a pressão da formação amorfa, os tesouros das formações espirituais seriam ainda mais fortes. A cultivação de Dibufan também poderia ser livremente usada e naquele lugar, você pode não ser capaz de derrotá-lo. Gubu viu através das intenções de Dibufan e apressadamente aconselhou Shu Feng. Obrigado por suas boas intenções, mas eu preciso ir ao quarto andar. Shu Feng sorriu fracamente e rapidamente perseguiu Dibufan. Agente Mai. A guilda enviará rapidamente pessoas para salvá-los. Gubu passou seu olhar sobre os gênios da guilda espiritualista mundana que estavam deitados no chão. Ele rangeu os dentes e também saltou adiante, correndo em direção ao túnel para o quarto andar. Não muito depois dos três saírem, uma dezena ou mais de espiritualistas mundanos mantos cinza adentrarão. Todos eles eram pessoas da guilda espiritualista mundana. Após entrar, todos eles franziram firmemente e tiveram algumas ligeiras dificuldades com as formações amorfas. Rapidamente vão para o quarto andar. Há um pirralho maldito que quebrou nossos talismãs protetivos. Apreendam-no. Isso mesmo. Ele quebrou as regras do exame e deve ser punido severamente. Naquele instante, os membros do clã Di começaram a gritar suas injustiças. Algo assim nunca aconteceu. Eles apenas não tiveram meios de aguentar a pressão dessa formação amorfa, então eles quebraram seus próprios talismãs protetivos. Porém, os gênios da guilda espiritualista mundana falaram rapidamente para refutar. Besteira. Em resposta, os membros do clã Di estavam tão bravos que eles poderiam cuspir sangue. Ele olhou nos gênios de sua própria família, então olhou nos membros do clã Di. Um espiritualista mundano manto cinza que parecia ser o líder apontou nos membros do clã Di e disse: tragam para fora essas pessoas que desistirão. Capítulo 193, Batalhando contra Dibufan. Luz vermelha surgiu e persistiu na torre fantasma Ajura. Porém, as fracas luzes azuis que estavam no primeiro, segundo e terceiro andar eram ainda mais atraentes, porque aquilo representava o número de pessoas que participavam no exame. Porém, o exame já aconteceu por um período de tempo, mas até aquele momento, não havia luz azul no quarto andar. Isso significava que não havia ninguém que entrou no quarto andar. Aquilo fez os três elders da guilda espiritualista mundana e os três elders do clã Di franzir firmemente. O que aconteceu na torre?
Aqueles eram os pensamentos dos dois grupos de pessoas. Enquanto eles pensavam, eles não puderam deixar de encarar o olhar de amargor e profundo ódio uns dos outros, como se dizendo: se sua geração jovem ousar fazer algo para minha geração jovem, eu certamente não os perdoarei. Olhem, alguém foi ao quarto andar. De repente, alguém gritou. Embora seu grito não parecesse ser importante, a expressão de todos mudou grandemente e eles rapidamente travaram os olhares no quarto andar. Após ver a luz azul em movimento no quarto andar, os elders dos dois poderes não puderam deixar de exalar profundamente em relaxamento. Embora a pressão espiritual na Torre Fantasma Ajura fosse bastante forte, como a geração jovem deles, se eles não pudessem sequer ir ao quarto estágio, eles realmente se tornariam um movimento de piada das pessoas. Naquele momento, alguém finalmente pisou no quarto estágio, então naturalmente eles se sentiram aliviados. Porém, ao mesmo tempo que eles ficaram aliviados, eles também ficaram curiosos. Naquele mesmo instante, havia apenas uma pessoa no quarto estágio. Era Gubu da Guilda Espiritualista Mundana ou Dibufan do clã Di. Aquela era a maior questão. Olhe, outra pessoa subiu. Repentinamente, outra pessoa gritou novamente. De fato, outra luz azul apareceu no quarto estágio. Naquele instante, não importa se era a pessoa do clã Di ou a pessoa da Guilda Espiritualista Mundana, todos eles se alegraram. Ligeira felicidade até mesmo surgiu na face dos 6 elders que tinham profunda força incomensurável. Entre as pessoas naquele exame, havia apenas 2 pessoas que poderiam pisar no quarto andar. Uma era Gubu e a outra era Dibufan. Naquele momento, já que havia 2 luzes azuis que apareceram, naturalmente, todos pensariam naquelas 2 pessoas. Significava que não importava se era a geração jovem da Guilda Espiritualista Mundana ou a geração jovem do clã Di, ambos pisaram no quarto estágio. Ao menos eles não perderam nenhuma face e não eram um inferior ao outro. Por isso ambos lados estavam bastante tranquilos. Céus! Outra pessoa subiu. Mas justo naquela hora, outra pessoa gritou em surpresa. Realmente, no quarto andar, outra fraca luz azul apareceu. Naquele instante, todos do clã Di e da Guilda Espiritualista Mundana acenderam os olhos. Outra pessoa subiu. Quem seria esse? Quer fosse os 3 elders do clã Di ou os 3 elders da Guilda Espiritualista Mundana, eles estavam supondo quem era a terceira pessoa. Afinal, na impressão deles, havia apenas Dibufan e Gubu que poderiam pisar no quarto estágio dentro da geração jovem que entrou no exame. Eles verdadeiramente não puderam pensar na terceira pessoa. Maldito pirralho, você realmente ousou subir. Ao mesmo tempo, no quarto andar da Torre Fantasma Ajura, Dibufan estava encarando ambos Shufeng e Gubu. Naquele instante, era como se ele fosse uma pessoa completamente nova e a atmosfera que ele dava era inteiramente diferente de quando ele estava no terceiro andar. A aura do 7º nível do Reino Origem estava sendo verdadeiramente demonstrada. Poder Origem estava permanecendo ao redor dele e estava surgindo incessantemente. Até mesmo o ar gemia. Eu acho que você entendeu a situação erroneamente. Não é que eu estou subindo, é que você escapou. O que? Não está mais escapando. Você não pode ir ao 5º andar, correto? Shufeng zombou e disse. Seu pirralho eloquente, você vai se ferrar em breve. Gubu, este é um rancor pessoal entre essa pessoa e eu. Você pode não interferir. Dibufan não atacou diretamente e lançou seu olhar em direção a Gubu. Embora sua cultivação não estivesse mais restrita após chegar no quarto andar, também era o mesmo com Gubu. Dibufan, irmão Shufeng é um amigo de minha guilda espiritualista mundana. Se você quer lidar com ele, isso significava que você tem que lidar comigo. Este não é um rancor pessoal. É um rancor entre minha guilda espiritualista mundana e seu clã Di. Você acha que é possível eu apenas olhar, com minhas mãos cruzadas? Gubu sorriu levemente e disse. Você, Dibufan estava extremamente furioso. Ele ainda tinha alguma certeza se ele precisasse apenas lidar com Shufeng.
Porém, se ele também precisasse lidar com Gubu em adição a Shu Feng, ele realmente não tinha nenhuma confiança. Irmão Gubu, você não precisa ajudar. Eu realmente quero ver que tipo de métodos este gênio do clã Di possui. Porém, Shu Feng balançou sua mão para Gubu, indicando para não ajudar. Após aquilo, ele fechou uma de suas palmas e um pique de cor dourada apareceu em sua mão. Ele saltou adiante e correu em direção a Dibufan. Corajoso. Vendo que Shu Feng estava o atacando diretamente, Dibufan não evitou nem se esquivou. Com um flash do saco cósmico em sua cintura, uma espada longa de cor azul apareceu entre sua mão. Aquela espada era extremamente bonita, como se fosse feita de gelo. Pequenos pedaços de radiação estavam sendo emanados da brilhante e transparente espada, porém emitia um sentimento de ser incapaz de ser quebrada. Antes de se aproximar, poderiam sentir a frieza de perfurar os ossos. Era uma arma especial criada por ferro frio, uma espada de ferro frio que estava acima de lâminas feitas de ouro escurecido. Asterisco ush asterisco. Aquela espada era um excelente tesouro e as técnicas de espada de Dibufan também eram impressionantes. Ele usou uma técnica marcial Direx 5 e a ponta da espada desapareceu, mas reapareceu aleatoriamente. Quando a espada de ferro frio estava em suas mãos, sua força era verdadeiramente demonstrada, enquanto incessantemente atacou Shu Feng ferozmente. Asterisco sush asterisco. Porém, Shu Feng não apenas recebeu aqueles ataques. O olhar frio chegou primeiro, então ele enviou o pique como um dragão. Naquele mesmo instante, o pique de cor dourada era como um dragão de cor dourada. Seus ataques eram ferozes e enquanto passava, era como o vento. Era ainda mais forte do que os ataques de Dibufan. Asterisco clé 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 asterisco. Os dois lutaram juntos e ninguém defendeu. O que eles usaram eram os ataques mais ferozes e sob aqueles ataques, Shu Feng claramente ganhou a vantagem. Houve várias vezes que ele apunhalou o pique de cor dourada em direção ao corpo de Dibufan. Porém, era inútil. Dibufan tinha a forte formação espiritual para proteger seu corpo e aquela formação espiritual era criada por um tipo especial de tesouro. Era extremamente excepcional, então mesmo que Shu Feng pudesse atingir Dibufan, ele não poderia feri-lo. Daquilo, Dibufan ganhou uma superioridade ainda maior enquanto ele não precisava temer os ataques de Shu Feng, mas ele ainda podia atacar Shu Feng como se estivesse brincando com a vida dele. Ele não seria ferido, mas contanto que ele pudesse atingir Shu Feng perderia para ele. Maldito pirralho, você ousa quebrar as regras desse exame e forçar meu clã Di para fora. Mesmo que você saia dessa torre, você terá problemas em escapar da morte, então eu, Dibufan, te enviarei para uma jornada agora mesmo. Os ataques de Dibufan ficaram mais frequentes e ferozes e a espada de ferro frio em sua mão se tornou mais e mais complicada. Em adição, ele usou uma misteriosa técnica marcial física, então ele não era inferior a Shu Feng em termos de velocidade. Em um instante, de estar em desvantagem, ele ganhou a vantagem. Capítulo 194, Técnica Massacre do Tigre Branco. Esse cara é realmente muito forte. As técnicas marciais e tesouros que ele tem são misteriosos demais. Se não fosse pela pressão espiritual do quarto andar que restringiam grandemente a força dele, eu temo que eu não seria capaz de derrotá-lo com minha cultivação do primeiro nível do Reino Origem. Shu Feng estava ciente da força de Dibufan. De suas estimativas, a força atual de Dibufan não era sua força real sob a pressão da pressão espiritual, no máximo, ele estava usando a força do sexto nível do Reino Origem. Quanto a Shu Feng, ele estranhamente não foi afetado e pôde usar sua força total. Então, Shu Feng sentiu que se os dois saíssem daquela área e lutassem normalmente, mesmo que ele usasse o poder do raio dourado e aumentasse sua cultivação para o segundo nível do Reino Origem, ele poderia não ser capaz de derrotar Dibufan. Afinal, ele tinha bastante tesouros nele. Naquele momento, ele tirou apenas uma espada de ferro frio e ele ainda não sabia onde o tesouro que estava criando a formação espiritual estava localizado.
Além daqueles, Shu Feng realmente não sabia quais outros tesouros Di Bufan possuía. Por um momento, Shu Feng tinha todo tipo de admiração em relação a Di Bufan. Embora ele mesmo também tivesse alguns métodos, foram todos conquistados com sua vida. Ele não tinha sequer um único tesouro especial. Então, mais ou menos, Shu Feng admirou as pessoas que nasceram em uma família rica. Afinal, para eles, a fundação da família deles era densa e tinham recursos incontáveis. Contanto que fossem talentos incomuns e ganhassem a boa impressão dos elders do clã. Era a coisa mais simples a se fazer para ganhar tesouros e recursos. ****. De repente, uma luz azul cintilou passando no braço esquerdo de Shu Feng. Enquanto ele foi pego com a guarda baixa, ele foi atingido. Porra! Sentindo o sentimento ardente de seu braço esquerdo, Shu Feng soube que ele estava ferido. Embora não fosse muito sério e fosse apenas uma ferida na superfície, ele ainda foi ferido. Esse é apenas o começo. Muito rapidamente, você cairá sob minha espada. Após ter sucesso com um golpe, Di Bufan ficou ainda mais forte e atacou insanamente Shu Feng mais uma vez. Você realmente acredita que pode me derrotar? Após ser atingido por uma espada, Shu Feng também ficou enfurecido. Ele revolveu seu poder origem sob seus pés e uma luz de cor branca apareceu. Após aquela luz aparecer, Shu Feng desapareceu instantaneamente. Quando ele reapareceu, ele já estava atrás de Di Bufan. Esse cara é rápido. Que tipo de técnica marcial é aquela? É tão misteriosa. Naquele instante, não importa se era Di Bufan que estava lutando com Shu Feng ou Gubu que estava olhando a batalha de lado, os olhos de ambos acenderam e a expressão deles mudou grandemente. Eles puderam dizer que Shu Feng demonstrou uma técnica marcial bastante misteriosa. Era completamente diferente do raio que estava abaixo dos pés dele anteriormente. Dessa vez, a luz que apareceu sob seus pés era claramente mais rápida, até mesmo várias vezes mais. Considerando que o raio que levantou Shu Feng já era uma incomum e misteriosa técnica marcial física, então naquele instante, o que Shu Feng demonstrou era uma técnica marcial física extremamente rara. Se fosse dito que Shu Feng usou uma técnica marcial física Direct 5 antes, então naquele momento, o que Shu Feng estava usando era uma técnica marcial Direct 6, e uma muito forte. Shu Feng pode usar uma técnica marcial Direct 6. De onde ele vem? Gubu estava incessantemente chocado em seu coração. Nem todos podiam cultivar uma técnica marcial Rec 6, mesmo dentre sua guilda espiritualista mundana, pois a dificuldade de cultivação era extremamente alta. Porém, naquele instante, o que Shu Feng estava usando era claramente uma técnica marcial Rec 6, e aquilo provava 2 pontos. Primeiro, para ser capaz de ter uma técnica marcial Direct 6 para cultivar, significava que Shu Feng tinha um background bastante profundo, senão ele não seria capaz de cultivar uma técnica marcial tão excelente. Segundo, Shu Feng ter a chance de cultivar uma técnica marcial Direct 6 era uma coisa, mas atualmente ser capaz de usar uma técnica marcial Direct 6 era outra. Era impossível de ser feito por qualquer um e aquilo demonstrava a excepcionalidade de Shu Feng ainda mais. Aqueles 2 pontos deixaram Gubu e Di Bufan bastante espantados. Em adição a ver que Shu Feng não foi afetado pela formação amorfa nem pela pressão espiritual e também não ser derrotado enquanto ele lutava com alguém do 7º nível do Reino Origem, enquanto estando no 1º nível do Reino Origem, aquilo significava uma única verdade. Shu Feng era um gênio. Um verdadeiro gênio. Um gênio que tinha talento ainda maior que ambos. Tudo que Shu Feng demonstrou, chocou o coração das 2 pessoas. Contudo, se eles soubessem que o que Shu Feng estava demonstrando não era uma técnica marcial física Direct 6, mas uma técnica marcial física Direct 7, quem sabe como eles reagiriam. Eu não acredito que eu não possa quebrar sua formação espiritual protetiva.
Após se esquivar do ataque de Dibufan, um arco longo de cor dourada condensou entre as mãos de Xu Feng, enquanto ele usou os significados mais obscuros por trás do arco de 100 transformações. Asterisco ush 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 asterisco. A mão direita de Xu Feng era como um raio, enquanto puxava incessantemente. Incontáveis flechas de cor dourada eram como uma tempestade, enquanto densamente voavam em direção à formação espiritual de Dibufan. Asterisco clé 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 asterisco. Dibufan balançou a espada de ferro frio em sua mão para bloquear a chuva de flechas que preenchia o céu. Porém, foi em vão, pois ele não pôde bloquear todas elas. Felizmente, ele tinha a formação espiritual protetiva, senão ele teria se tornado uma peneira. É inútil. Minha formação espiritual protetiva é um tesouro da fundação de meu clã Di. O armamento de elite que meu irmão mais velho me emprestou. Com isso me protegendo, sem mencionar você, mesmo aqueles do reino profundo não devem pensar de machucar um único fio de meu cabelo. Dibufan disse presunçosamente. O tesouro de fundação do clã. O armamento de elite, a armadura de espinhos. Após ouvir as palavras de Dibufan, Gubu ficou grandemente chocado, porque ele sabia que tipo de pessoa o irmão mais velho de Dibufan era. Se Dibufan era uma pessoa entre a geração jovem do clã Di, então o irmão de Dibufan seria o gênio número 1 entre a geração jovem. Ele era o gênio mais excepcional entre o clã Di e o representante da geração jovem do clã Di. Ele entrou no Reino Profundo na idade de 17 e ele tinha 23 esse ano. Ele já entrou no pico do Reino Profundo e era capaz de ser comparável com a velha geração. Até mesmo o pináculo da guilda espiritualista mundana tinha algum medo em relação ao irmão mais velho de Dibufan. Exatamente porque o irmão mais velho de Dibufan tinha talento excelente, ele já foi ocultamente selecionado para ser o futuro mestre do clã Di. Então, ele ganhou o tesouro da fundação do clã Di. Um armamento de elite, a armadura de espinhos. Era inesperado que o irmão de Dibufan iria emprestar o armamento de elite para Dibufan. Com aquilo, mesmo aqueles no Reino Profundo não teriam meios de ferir Dibufan, sem mencionar Xu Feng. Irmão Xu Feng, não o provoque mais. A armadura de espinhos é um armamento de elite e não é algo que você possa quebrar. Gubu rapidamente aconselhou Xu Feng, pois ele estava ciente de que algo estava errado. Não pode ser quebrada. Vamos ver se é verdade que não pode ser quebrada. Após ouvir Gubu dizer aquelas palavras, Xu Feng se tornou ainda mais obstinado. Ele desfez o arco de 100 transformações e com um pensamento, a atmosfera de sua pessoa inteira se tornou completamente diferente. Asterisco a asterisco. Repentinamente, um rugido de um tigre soou no ar. Uma onda de pressão desceu dos céus e o poderoso poder abalou o quarto andar inteiro. Isso. O que é essa pressão? Quando ele sentiu a diferença, a face de Gubu mudou grandemente, porque ele pôde sentir aquela pressão que veio do corpo de Xu Feng. Contudo, ele apenas sentiu aquela pressão antes em pessoas do Reino Profundo. Xu Feng estava apenas no primeiro nível do Reino Origem, então como poderia ele emitir aquilo? Capítulo 195, Armamentos de Elite. Asterisco Ror asterisco. Justo naquela hora, Xu Feng repentinamente estendeu seu dedo. Seguindo aquilo, uma aura indescritivelmente poderosa saiu do dedo de Xu Feng. Naquele instante, um rugido soou como se o monstro mais feroz no mundo começasse seu ataque mais aterrorizante. Aquela aura rompeu o ar e até mesmo lamentou e se dividiu. Uma linha de cor preta seguiu, como as listras de um tigre. Falsa bravata. Dibufan balançou a espada de ferro frio em sua mão e atacou a aura que saltou em direção a ele. Ele queria usar sua espada de ferro frio extremamente dura para bloquear o ataque de Xu Feng. Asterisco clé asterisco. Porém, quando a aura e a espada de ferro frio colidiram, faíscas voaram em todo lugar, então um barulho de perfurar os tímpanos ressoou. A espada de ferro frio extremamente dura foi dividida em duas. A coisa mais aterrorizante era que após a aura dividir a espada de ferro frio, não parou e ferozmente bateu contra a formação espiritual protetiva de Dibufan.
Asterisco bang asterisco. Um enorme estrondo soou e Dibufan voou e ferozmente colidiu na parede da torre fantasma Ajura. O forte poder tremeu o quarto andar inteiro. Até mesmo pessoas fora da torre puderam ver claramente um fraco tremor da torre fantasma Ajura. Senhores Elders. Naquele instante, não importa se eram as pessoas do clã Di ou da guilda espiritualista mundana, eles não puderam evitar de lançar o olhar deles em direção aos 6 Elders. Aquele tremor não aconteceu antes, mas todos puderam associar subconscientemente que algo deve ter acontecido na Torre Fantasma Ajura. Eles precisavam se lembrar que os próprios gênios deles estavam dentro da torre para querer entrar imediatamente e investigar o que aconteceu. Atualmente, eles estavam apenas esperando pelas ordens dos 6 Elders. É claro, até mesmo os subordinados estavam cientes de que algo estava errado, então como poderia os 6 Elders que representavam o clã Di e a guilda espiritualista mundana não estarem cientes de algo como aquilo? Porém, olhando nas luzes azuis que mudavam no quarto andar, eles puderam dizer que 2 pessoas estavam lutando e uma pessoa estava assistindo. O tremor de agora, foi muito provavelmente criado pela batalha das 2 pessoas. Contudo, que tipo de ataque faria a Torre Fantasma Ajura tremer? Após pensar por um momento, os Elders representantes de ambos os lados olharam um no outro, mas eles não enviaram a ordem para entrar na Torre Fantasma Ajura. Eles apenas balançaram a mão, indicando às pessoas para se acalmarem. Ao mesmo tempo, no quarto andar da Torre Fantasma Ajura, Gubu ainda estava parado ali, mas ele já estava estupefato naquele momento. Sua face estava cheia de espanto, enquanto ele encarava Dibufan que sentava no canto da parede e ele estava profundamente chocado pela cena que acabou de acontecer. Naquele mesmo instante, a formação espiritual de Dibufan ainda estava lá e se tornou uma cor de sangue. Havia até mesmo camadas de vapor como se tivesse transformado e ele podia até mesmo ver os padrões. Parecia uma armadura e uma armadura de formação espiritual protegia Dibufan. Porém, mesmo com a formação espiritual protetiva e o armamento de elite bloqueando a técnica massacre do tigre branco de Shu Feng, naquele instante, Dibufan não estava tão bem. Sua face estava pálida e sua aura um pouco fraca. Sangue estava lentamente fluindo do canto de sua boca e seu olhar estava repleto de grande surpresa e terror. Ele encarou fixamente Shu Feng e disse: "Quem é você?" "Eu sou a pessoa que finalizará seu exame." Shu Feng sorriu levemente e caminhou lentamente em direção a Dibufan. Embora sua técnica massacre do tigre branco não pudesse destruir o armamento de elite no corpo de Dibufan, ainda pode feri-lo, então contanto que Shu Feng continuasse a atacar, ele ainda poderia tomar a vida de Dibufan. "O que está planejando fazer? Se você ousar fazer algo para mim, meu clã Di não o perdoará. Meu irmão Elder não o perdoará." Dibufan estava um pouco aterrorizado. O jovem homem em frente a ele era realmente assustador demais. Ele demonstrou todos os tipos de métodos que ele nunca viu antes. Especialmente o ataque anterior. Até mesmo o tesouro mais valioso do clã Di, o armamento de elite, armadura de espinhos, não pôde protegê-lo. A dor de seu corpo disse a ele que ele não iria querer sofrer outro ataque aterrorizante como antes. Ele estava realmente com medo de que a armadura de espinhos não o protegeria e ele morreria daquele jeito. "Mesmo se eu não fizer nada a você, seu clã Di me deixará ir." Shu Feng ainda continuou adiante. "Irmão Shu Feng, poupe-o." Justo naquela hora, Gubu falou. Das expressões em seus olhos, ele ocultamente indicou para não mais atacar Dibufan. Naturalmente, Shu Feng entendeu em seu coração, então ele não continuou seus ataques. Ele apenas apontou em Dibufan e disse: "Fique obedientemente no quarto andar. Se você ousar vir ao quinto andar, eu não o deixarei voltar." Após falar aquelas palavras, Shu Feng caminhou em direção ao quinto andar. Gubu também o seguiu e quanto a Dibufan, ele não refutou. Após experimentar a insanidade de Shu Feng, ele já sabia que Shu Feng era um homem insano. Dentro da Torre Fantasma Ajura, ele tinha que ter cuidado com aquele homem insano.
O poder espiritual de Shu Feng era bastante forte e seu corpo era bem especial. Embora ele pudesse sentir a força do poder espiritual na Torre Fantasma Ajura, ele não foi afetado por ele e andou normalmente. Quanto a Gubo, ele também não era simples. Embora a pressão espiritual no quarto andar pudesse contê-lo, ainda estava em seu alcance tolerável, então o quinto andar também era seu alvo. Enquanto eles passavam através de muitas passagens em direção ao quinto andar, havia muitas pequenas obstruções. Eram ainda mais difíceis do que as passagens para o quarto andar. Porém, Shu Feng e Gubo puderam dissipá-las. Irmão Shu Feng, que método você acabou de usar? Foi realmente capaz de forçar o armamento de elite de volta para a forma original? Gubo perguntou curiosamente. Ele foi incapaz de esquecer o poder que Shu Feng demonstrou anteriormente. Era simplesmente um método de massacre que tinha poder implacável. Eu também não sei o que é e acabei de aprender por coincidência. Shu Feng sorriu levemente. Embora ele tivesse uma ótima impressão de Gubo, eles ainda não eram tão familiares. Shu Feng não falaria sobre a técnica massacre do tigre branco. Técnicas secretas eram algo que atrairia fogo no corpo do indivíduo. Isso mesmo. Você disse que Dibufan tinha um armamento de elite no corpo dele. O que são armamentos de elite? Shu Feng perguntou. Irmão Shu Feng, você não sabe o que armamentos de elite são. Após ouvir a questão de Shu Feng, Gubo ficou um pouco surpreso. Shu Feng balançou sua cabeça enquanto sorriu, porque ele realmente não sabia o que armamentos de elite eram. Porém, apenas olhando na expressão de Gubo, ele sabia que eram coisas bastante impressionantes. Armamentos de elite são tesouros extremamente preciosos e eles podem ser descritos com a palavra inestimável, porque eles contêm formações extremamente poderosas dentro deles e podem demonstrar poder extremamente forte. É um tipo de poder que não pode ser comparado a técnicas marciais. Se alguém no pico do reino profundo pudesse usar totalmente o poder do armamento de elite, até mesmo experts do reino celestial teriam que evitar a lâmina. Gubo explicou. Capítulo 196, Chegando no pico. Armamentos de elite. Realmente há tais coisas no mundo. Shu Feng admirou um pouco, porque mesmo sua técnica massacre do tigre branco não teve meio de quebrar a armadura de espinhos no corpo de Dibufan. Era notável o quão excepcional o armamento de elite dele era. Armamentos de elite são extremamente preciosos. O clã Di tem apenas um e é o tesouro de fundação do clã deles. Dibufan não tem cultivação suficiente, então ele pôde apenas usar o armamento de elite para proteger a si mesmo. Contudo, se parasse nas mãos de seu irmão mais velho, a armadura de espinhos não seria apenas uma simples ferramenta de proteção. Seria uma arma de extermínio extremamente poderosa. O irmão mais velho de Dibufan é bastante impressionante e ele é o futuro mestre do clã Di. Sua cultivação já está no pico do reino profundo e ele tem a esperança de entrar no reino celestial nos próximos anos. Mesmo os elders de minha guilda espiritualista mundana temem bastante a ele. Também, já que o irmão mais velho de Dibufan está disposto a emprestar o tesouro de fundação do clã para Dibufan, é perceptível que ele realmente ama Dibufan, então é melhor não feri-lo. Gubo continuou lembrando. Obrigado por seu lembrete. Shu Feng finalmente soube o porquê Gubo olharia nele com aquela expressão ocular há pouco. Era porque o background de Dibufan era muito assustador. Mas não se preocupe. Desta vez, a razão pela qual você atacou, foi por minha guilda espiritualista mundana, então nós faremos tudo o que podemos para protegê-lo. Gubo jurou solenemente e prometeu. Shu Feng sorriu levemente e não respondeu. Eles continuaram adiante. A passagem para o quinto andar não era diferente de outras passagens. Antes de sequer chegar, eles puderam sentir que a pressão espiritual estava aumentando em força. Após os dois passarem a entrada de formação espiritual para o quinto andar e verdadeiramente entrar no quinto andar, a face de Gubo instantaneamente mudou grandemente e até mesmo a respiração se tornou difícil. Irmão Gubo, você está bem?
Vendo aquilo, Xu Feng rapidamente apoiou Gubo. Irmão Xu Feng, você é impressionante demais. Você pode permanecer tão relaxado até mesmo no quinto andar. Gubo primeiro exalou profundamente, então olhou Xu Feng que ainda tinha a mesma face de costume. Ele não pôde evitar de balançar sua cabeça e suspirar, então disse, irmão Xu Feng, meu talento é limitado e o quinto andar é meu limite. Eu não posso continuar adiante contigo. Irmão Gubo, se cuide. Xu Feng não desperdiçou palavras e após apoiar Gubo abaixo, ele continuou a andar em direção ao sexto andar. Irmão Xu Feng, na realidade, há incontáveis quantidades de pessoas que podem entrar o quinto andar em minha guilda espiritualista mundana. Entretanto, nenhuma única pessoa em 100 anos, pisou no sexto andar. Afinal, ninguém sabe o quão forte é a pressão espiritual no sexto andar. Porém, os obstáculos em direção ao sexto andar ficam mais e mais difíceis, um após o outro. Muitos senhores pagaram um enorme preço antes e alguns até mesmo perderam suas vidas. Seu poder espiritual é extremamente forte, mas você ainda precisa ser cuidadoso. Eu espero que você possa ter sucesso e se tornar a primeira pessoa em 100 anos a entrar no sexto andar. Gubo tinha expectativas em toda a sua face, porque Xu Feng era a pessoa que tinha a maior esperança de entrar no sexto andar. Irmão Gubo, não se preocupe. Eu, Xu Feng, farei meu melhor, mas eu não irei forçar. Xu Feng sorriu e então caminhou em direção ao sexto andar. Duas pessoas entraram no quinto andar ao mesmo tempo. Deve ser Gubo e Dibufan. Deve ser aqueles dois. Ao mesmo tempo, fora da Torre Fantasma Ajura, aclamações estavam em todo lugar. Não importa se eram as pessoas do clã Di ou as pessoas da guilda espiritualista mundana, ambos estavam muito felizes, porque as duas fracas luzes azuis disseram a eles que duas pessoas pisaram no quinto andar. Então, eles puderam supor que aquelas duas pessoas certamente seriam os gênios deles, Gubu e Dibufan. Olhem, uma pessoa desapareceu. Onde ele foi? Ele não retornou para o quarto andar porque não pôde suportar a pressão espiritual do quinto andar, não é? Impossível. A direção que ele está indo não é a direção para o quarto andar. Aquele é o sexto andar. Alguém desafiará o sexto andar. Céus, finalmente há alguém que desafiará o sexto andar. Desafiar o sexto andar que em 100 anos ninguém subiu. Quem é aquele? É Dibufan ou Gubo? Naquele instante, gritos de surpresa soaram da multidão e as pessoas de ambos os lados não puderam permanecer calmas. Até mesmo os 6 elders tinham seus olhares firmemente travados no sexto andar. Mas bem rapidamente, os gritos se aquietaram, e no fim, a praça inteira ficou silenciosa. Pelo mais longo período que a luz azul desaparecesse, mais forte a pessoa que estava desafiando o sexto andar era. Ele não se acovardou e continuou a subir. Naquele instante, todos pararam de respirar e estava tão tranquilo que pessoas puderam ouvir as batidas dos corações e a tensa respiração. O olhar de todos encarava o sexto andar sem piscar. Eles ansiavam por aquilo. Eles ansiavam por alguém ser capaz de pisar no sexto andar, porque 100 anos atrás, após os dois gênios pináculos do clã Di e guilda espiritualista mundana entrarem no sexto andar, ninguém mais foi capaz de entrar com sucesso no sexto andar. O sexto andar se tornou uma lenda. Se tornou uma lenda inquebrável. Não importa se era o clã Di ou a guilda espiritualista mundana, ambos esperavam que alguém pudesse quebrar aquela lenda. Olhem. É uma luz azul. Luz azul apareceu no sexto andar. Ele teve sucesso. Ele pisou com sucesso no sexto andar. De repente, alguém gritou com surpresa e eles estavam tão animados que as mãos e pés deles estavam dançando. Céus! Ele realmente teve sucesso. Alguém chegou ao topo com sucesso. Quem é aquela pessoa? É Gubu de minha guilda espiritualista mundana ou Dibufan do clã Di. Após aquilo, aclamações soaram em todo lugar e a praça inteira estava fervendo. Todos estavam tão felizes que eles não sabiam o que fazer.
Algumas pessoas da guilda espiritualista e alguns membros do clã Di estavam até mesmo abraçando uns aos outros. Até mesmo os 6 elders acima do palácio estavam tão animados que o corpo deles tremia. Alegria indescritível emergiu na face deles. 100 anos. Após 100 anos, finalmente alguém chegou lá. Os elders da guilda espiritualista mundana disseram com uma voz trêmula, porque aquilo representava o nascimento de outro gênio de nível pináculo. Ser capaz de pisar no 6º andar significava que eles eram gênios de nível pináculo. Mesmo que não fossem em termos de cultivação, certamente seriam em termos de conquistas em técnicas de formação espiritual. Elder Lee, quem você acha que pisou no 6º andar? Gubu de sua guilda espiritualista mundana ou Dibufan de meu clã Di? Não importa quem seja, ainda significa que um gênio raro apareceu. Um espiritualista mundano excepcional muito possivelmente nascerá hoje. Essa é uma grande coisa para a província Espírito. O Elder Lee da guilda espiritualista mundana sorriu e respondeu. De fato, é uma boa coisa para a província Espírito, porém, não é uma boa coisa para sua guilda espiritualista mundana. Aquele Elder sorriu. O que você quer dizer? Após ouvir aquelas palavras, os 3 elders da guilda espiritualista mundana ficaram todos extremamente insatisfeitos. Porque quem subiu ao pico não será Gubu de sua guilda espiritualista mundana. Certamente será Dibufan de meu clã Di. Aquele elder tinha confiança em toda a face. Verdadeiramente arrogante e convencido. A aptidão de Dibufan realmente não é ruim, mas Gubu de minha guilda não é inferior a ele. Em que base você faz tal conclusão? Elder Lee bufou friamente e ficou extremamente insatisfeito. Em que base? Baseando-se no fato de que Dibufan está usando o tesouro de fundação do meu clã, a armadura de espinhos. Aquele elder sorriu friamente e disse. O que? Dibufan está usando a armadura de espinhos. Naquele mesmo instante, os elders da guilda espiritualista mundana ficaram todos chocados. Seguindo aquilo, desapontamento emergiu na face deles. A armadura de espinhos era um armamento de elite e era passado pelos ancestrais do clã Di. De fato, aquele armamento de elite tinha habilidades incessantes e talvez pudesse realmente reduzir o nível da pressão espiritual em Dibufan, para ele entrar no 6º andar. A guilda espiritualista mundana dele não tinha um armamento de elite como aquele. Contudo, enquanto os 2 grandes poderes estavam debatendo quem era a pessoa no 6º andar, Shu Feng já se sentava de pernas cruzadas e sorria, enquanto olhava nas 3 sementes da fruta do espírito que estavam atualmente se alimentando. As sementes da fruta do espírito precisavam se alimentar com pressão espiritual. Embora tivesse algumas mudanças em cada andar, precisava de uma certa quantidade de tempo. Naquele instante, as 3 sementes na mão de Shu Feng estavam crescendo extremamente rápido. Já havia crescido ramos e folhas e flores desabrochavam. A razão pela qual cresceu tão rapidamente era porque Shu Feng estava localizado no topo da Torre Fantasma Ajura, o 6º andar. Capítulo 197, o 7º andar. Realmente, a pressão espiritual aqui pode acelerar o crescimento e nutrição das sementes da fruta do espírito. Parece que há esperança para salvar Egg. Shu Feng se sentava de pernas cruzadas no 6º andar, enquanto olhava nas sementes da fruta do espírito que estavam atualmente mudando em sua palma. Ele estava incomumente contente em seu coração. Porque naquele instante, as sementes da fruta do espírito já tinham enormes diferenças de quando começaram. Shu Feng pôde sentir o forte poder contido dentro e ainda estava aumentando. Após ver a esperança, Shu Feng também tinha um objetivo. Porém, ainda requeria bastante tempo para as sementes da fruta do espírito crescerem em uma fruta do espírito madura. Dentro da Torre Fantasma Ajura, embora a quantidade de andares que o indivíduo subisse também fosse usada para determinar a força do poder espiritual e também o talento, contudo, a duração que o indivíduo permanecesse na Torre Fantasma Ajura era outro tipo de método para determinar. Na noite do exame, muitas pessoas não mais puderam tolerar.
As sementes da fruta do Espírito da mão daqueles que correram do primeiro andar, não tiveram quaisquer mudanças. Após o primeiro dia, quase todos do primeiro e segundo andar saíram. A maioria das sementes da fruta do Espírito que as pessoas tinham em suas mãos brotaram. Algumas até mesmo tinham ramos e folhas. Os preços daquelas sementes da fruta do Espírito aumentaram bastante. É claro, a maioria provou a força deles. No segundo dia, as pessoas do terceiro andar também desceram. Quando as pessoas da guilda espiritualista mundana desceram, elas foram imediatamente chamadas para o palácio. Porque não importava se fossem os membros do clã de ou os elders da guilda espiritualista mundana, eles queriam saber a identidade da terceira pessoa que pisou no quarto andar. Você está dizendo que a terceira pessoa que foi ao quarto andar não é da minha guilda espiritualista mundana e nem alguém do clã de... Era um forasteiro. Elder Lee da guilda espiritualista mundana ficou bastante chocado após obter aquela resposta. Você sabe de onde aquela criança veio e qual é o nome dele? Elder Lee continuou perguntando. Ele é chamado Shu Feng. Embora nós não saibamos de onde ele veio, ele cuidou bastante de nossa guilda espiritualista mundana. No terceiro andar, o clã Di ativou a formação amorfa e queriam nos suprimir e nos prevenir de continuar subindo. Se Shu Feng não nos ajudasse, eu temo que seria muito difícil de nós termos saído de lá vivos. Uma jovem moça respondeu ferozmente e enquanto ela falou, ela até mesmo olhou ferozmente nos três elders do clã Di. Besteira. Neste momento, as pessoas gravemente feridas são membros do meu clã Di, porém você ainda ousa acusá-los falsamente. Mas antes mesmo que Elder Lee pudesse falar, o Elder do clã Di ficou furioso. O que realmente aconteceu naturalmente será investigado por minha guilda espiritualista mundana após o exame acabar. Porém, eu estou mais preocupado de quanto mais tempo as três pessoas na torre podem ficar e se alguém pode conseguir uma fruta do espírito madura. Enquanto o Elder Lee falava, ele lançou seu olhar em direção à torre fantasma Ajura. Os elders do clã Di não falaram mais após uma bufada fria. Afinal, o que eles estavam preocupados também era o quanto os três poderiam perseverar na torre e a identidade daqueles que estavam no quarto andar, quinto andar e no topo. No terceiro dia, a luz azul no quarto andar começou a se mover. Após um momento, a entrada para a torre fantasma Ajura que não foi perturbada por um dia inteiro, finalmente começou a oscilar. Naquele instante, o olhar de todos foi reunido lá. Eles sentiram que a pessoa que ficou no quarto andar por 3 dias muito possivelmente seria aquele Shu Feng. Embora ele não fosse parte da guilda espiritualista mundana e nem parte do clã Di, eles ainda queriam conhecer a aparência de Shu Feng. Afinal, aqueles que eram capazes de pisar no quarto andar poderiam ser adicionados aos ranks dos gênios. Asterisco ou asterisco. Entretanto, quando uma pessoa saiu da oscilação de formação espiritual, todos não puderam evitar de se espantarem. Especialmente os três elders do clã Di. Eles ficaram estupefatos e choque preencheu a face deles. Porque naquele mesmo instante, a pessoa que saiu da torre fantasma Ajura não era Shu Feng e nem Gubo. Era a pessoa que o clã Di pensou confiantemente ter pisado no topo, Dibufan. Como isso aconteceu? É o jovem mestre Dibufan de meu clã. Ele tem a armadura de espinhos, então como ele pôde subir apenas até o quarto andar? A face dos membros do clã Di estava como cinza e alguns não puderam aceitar aquele fato. A face de Dibufan estava extremamente feia também. Sem falar muito, ele rapidamente se afastou, porque ele não podia dizer a outros que ele foi ameaçado por Shu Feng a permanecer apenas no quarto andar. Afinal, se ele dissesse aquilo, ele não apenas perderia a própria face, ele perderia a face do clã Di. Elders, parece que o tesouro de fundação do clã de vocês não é tão útil. Haha, os elders da guilda espiritualista mundana estavam em um humor extremamente bom. Vocês, os elders do clã Di ficaram pálidos de raiva. Originalmente, eles queriam refutar, mas no final eles não disseram nada. Afinal, anteriormente, eles realmente falaram confiantemente demais.
Eles estavam sendo estapeados na face, mas não podiam evitar. Porém, na tarde do terceiro dia, o ponto azul no quinto andar moveu e desapareceu. No final, após sair da Torre Fantasma Ajura, as faces da guilda espiritualista mundana eram complicadas e até mesmo o clã Di ficou incessantemente chocado. Porque a aparição de Gubu disse a todos a resposta. A pessoa no pico não era nem do clã Di nem da guilda espiritualista mundana. Era o jovem homem chamado Shu Feng. Ele realmente teve sucesso. Enquanto Gubu permanecia abaixo da torre e olhava para cima, ele viu a luz azul no sexto andar. Seu coração era como rios e oceanos perturbados. Embora ele já tivesse visto a excepcionalidade de Shu Feng, quando Shu Feng realmente alcançou o pico com sucesso, ele ainda teve contentamento indescritível. Gubu. Repentinamente, uma voz soou de trás, e após olhar, Gubu não pôde deixar de ficar chocado. Era o expert pico da guilda espiritualista mundana, Elder Li. Elder Li, por que você desceu? Gubu perguntou com espanto. Você viu aquele Shu Feng? Elder Li sorriu e perguntou. Ele é realmente excepcional. Ele foi capaz de não ser afetado pela pressão espiritual quando ele estava no quinto andar. Porém, eu nunca teria pensado que ele realmente foi capaz de alcançar o topo. Gubu respondeu. Milímetro. Ele é realmente excepcional e muito provavelmente, ele é outra pessoa bastante impressionante. Elder Li concordou, então consideravelmente olhou no sexto andar. Elder, é que Shu Feng tem problemas com o clã Di. Não precisa falar. Não importa o que, minha guilda espiritualista mundana protegerá esse Shu Feng. Essa pessoa deve ser atraída para minha guilda espiritualista mundana. Elder Li balançou sua mão e então caminhou em direção ao palácio. Finalmente, um sorriso aliviado também surgiu na face de Gubu. Ao mesmo tempo, Shu Feng que estava no sexto andar já se levantou. Enquanto ele olhava nas três frutas do espírito verde escuras em sua palma, animação indescritível estava em seu coração. Ele pôde sentir a forte energia que as três frutas do espírito continham. Se a fruta do espírito realmente funcionasse, então certamente salvaria Egg. Esse sentimento. Mas de repente, a expressão de Shu Feng mudou grandemente. Ele detectou algo e sentiu um traço de anormalidade. Ele apressadamente se endireitou, tirou a bússola do espiritualista mundano e imbuiu com poder espiritual. Após aquilo, todos os ponteiros da bússola do espiritualista mundano apontaram para cima. Após Shu Feng usar seu poder espiritual para observar em detalhe, seus olhos não puderam deixar de acender, enquanto ele disse em choque, há um sétimo andar. Capítulo 198, Egg desperta. Shu Feng regozijou-se, porque ele pôde sentir que havia uma entrada de formação espiritual acima, e contanto que ele pudesse decifrá-la corretamente, talvez ele pudesse abrir a entrada de formação espiritual misteriosa. Estranho. Este já é o nível mais alto, então por que há uma entrada de formação espiritual? Então a Torre Fantasma Ajura originalmente tinha 7 andares ou é essa uma passagem de formação espiritual que leva a outros lugares? Porém, enquanto ele regozijava, ele também afundou em profunda contemplação. Ele sentiu que a entrada de formação espiritual que atualmente apareceu acima dele não era simples, porque ele já estava naquele lugar por 3 dias, porém ele não sentiu aquela entrada de formação espiritual antes. Então, poderia ser dito que a entrada de formação espiritual deixou a si mesmo ser sentida por Shu Feng e não foi sentida por Shu Feng através de habilidades pessoais. Então, ele não tinha escolha senão suspeitar se a entrada de formação espiritual era uma armadilha ou não. Isso mesmo, Egg. Egg mencionou a palavra Ajura antes, então contanto que ela desperte, talvez ela saiba o segredo desta torre fantasma Ajura. Pensando naquele ponto, Shu Feng estava em um predicamento novamente. Embora ele soubesse que a fruta do espírito pudesse salvar Egg, ele não sabia como especificamente usá-la. Tanto faz, já que há 3 frutas do espírito, eu verei se funciona após comer uma.
Shu Feng não hesitou, enquanto ele pegou uma das frutas do espírito e após algumas mastigadas, ele a engoliu. Poderia ser considerado que o gosto da fruta do espírito era muito bom. Era deliciosa e saciava. Fez até Shu Feng pensar que era a fruta mais deliciosa que ele já comeu. Contudo, ele não sabia que a razão pela qual ele sentiu que a fruta do espírito era tão deliciosa não era porque a fruta do espírito era verdadeiramente deliciosa, mas porque ele não havia comido um único grão de arroz ou bebido uma única gota de água havia um longo tempo. Porém, um curto momento após a fruta do espírito entrar em seu estômago, Shu Feng sentiu duas ondas de poder. Uma onda de poder entrou em seu cérebro. Combinou com seu poder espiritual e instantaneamente, fortaleceu seu poder espiritual várias vezes. A outra onda de poder também surgiu em seu cérebro. Contudo, não fundiu com seu poder espiritual, penetrou seu mundo espiritual. Egg. É a aura da Egg. Essa garota realmente não morreu. Shu Feng ficou mais e mais animado, porque ele sentiu a aura da Egg e ela estava atualmente absorvendo a energia contida na fruta do espírito. Sob aquela situação, a aura da Egg se tornou mais e mais forte também gradualmente. Shu Feng pôde até mesmo sentir que o corpo físico de Egg estava condensando novamente em seu próprio espaço espiritual mundano. Isso é ótimo. Essa fruta do espírito realmente é útil. Em resposta, Shu Feng rapidamente pegou outra fruta do espírito e a engoliu após algumas mordidas. Após a fruta do espírito entrar em seu estômago, com um pensamento, Shu Feng lançou sua própria consciência no mundo espiritual e quis dar uma olhada no resultado. Lindo! Naquele instante, Shu Feng pôde ver claramente dentro de seu vasto mundo espiritual, um largo grupo de gases verde escuro flutuando no ar. Aquele gás era muito bonito. Era como a brilhante luz do sol durante o pôr do sol, porém emitia um fraco esplendor de cor verde escuro e estava atualmente se reunindo em direção ao espaço espiritual mundano. Sob aquela situação, a luz de cor verde se tornou menos e menos, e muito rapidamente, foram todas engolidas e o mundo espiritual retornou à sua tranquilidade anterior. O que você está pensando? Você não vai entrar. Justo quando Shu Feng estava confuso, uma voz que era tão agradável aos ouvidos quanto os sinos de prata, repentinamente soou no espaço espiritual mundano. Egg. É Egg. Shu Feng estava tão animado que seu corpo estava tremendo um pouco. Um deslumbrante sorriso estava preenchendo sua face jovem e macia. Após ele pisar no espaço espiritual mundano, sua alegre expressão estava intensa ao extremo. No meio do espaço espiritual mundano, Egg estava parada lá. Ainda era a saia de cor preta tecida por penas de cor preta, revelando seus ombros no topo brancos como a neve e suas longas e belas pernas. Sua figura demoníaca asterisco não mudou e ela estava ainda mais cativante do que antes. Em sua doce face havia um par de lindos olhos e naquele instante, eles curvaram para formar duas lindas luas crescentes. Ela estava atualmente olhando Shu Feng enquanto sorria. Você é bastante impressionante, é? Você realmente conseguiu frutas do espírito. Quem disse a você que essas coisas podem me despertar? Egg deu uma risadinha e perguntou. Porém, Shu Feng não sequer falou. Enquanto dava largos passos e como uma flecha, ele chegou à frente a Egg. Seus braços estavam abertos e ele colocou a sedutora garota em seu abraço antes de dizer, da próxima vez, não faça loucuras. Você sabe o quanto eu me preocupei com você. Enquanto era firmemente abraçada por Shu Feng, na face como a neve de Egg, uma pitada de escarlate emergiu em sua face. Aquela garota estava um pouco constrangida. Contudo, ela não empurrou Shu Feng, porque com a cultivação dela, se ela quisesse desviar, ela poderia ter desviado facilmente do abraço de urso de Shu Feng. É o bastante e você precisa ter cuidado de quantas pequenas vantagens você tira de mim. Se não, tenha cuidado, pois eu posso quebrá-lo. Egg gargalhou e disse. Naquele instante, Shu Feng estava ciente de que ele foi ligeiramente excessivo.
Enquanto ele desejava continuar e com indisposição em sua face, ele soltou a linda criatura em frente a ele, sorriu e disse: Egg, você ouviu da Torre Fantasma Ajura? Torre Fantasma Ajura? Você ouviu da Torre Fantasma Ajura? Após ouvir aquelas 3 palavras, a expressão de Egg também mudou grandemente. Eu não apenas ouvi. Neste momento, nós estamos na Torre Fantasma Ajura. Shu Feng respondeu. Sério? Vá rapidamente para fora e deixe-me ver. Após ouvir aquelas palavras, Egg ficou instantaneamente feliz e estava tão contente que ela pulava para cima e para baixo. Shu Feng não enrolou e com um pensamento, ele lançou sua consciência de volta à Torre Fantasma Ajura. Ele passou seu olhar ao redor e deixou Egg ver o ambiente atual. Haha, isso é ótimo. É realmente a Torre Fantasma Ajura. Shu Feng, onde é esse lugar? Ainda é dentro das 9 províncias. Pelo tom de Egg, ele pôde ouvir que ela estava ficando mais e mais contente. Essa é a província espírito do continente das 9 províncias. Egg, o que há de tão especial sobre essa Torre Fantasma Ajura? Shu Feng também estava animado, porque ele pôde sentir que Egg muito provavelmente sabia o que era a Torre Fantasma Ajura. Eu nunca pensei que as 9 províncias teriam a Torre Fantasma Ajura. Parece que este não é um lugar simples. Ao menos, a fim de deixar algo assim para trás, deve ter existido um espiritualista mundano extremamente poderoso aqui. Shu Feng, você quer saber para que essa Torre Fantasma Ajura é usada? Essa torre é uma formação de selamento. Contudo, o que está selando não é algum monstro terrível. Está selando tesouros extremamente preciosos. Egg explicou. Tesouros preciosos. Onde? Shu Feng perguntou animadamente. Que andar é esse? O 6º andar. Isso não está certo? Seria impossível para a Torre Fantasma Ajura ter apenas 6 andares. Uma Torre Fantasma Ajura tem que conter ao menos 7 andares. Olhe para cima. Deve haver uma entrada de formação espiritual lá. Exato, há realmente uma entrada de formação espiritual acima de nós. Então isso significa que há de fato um 7º andar na Torre Fantasma Ajura. É claro, se não estou enganada, os tesouros preciosos que estão selados dentro da Torre Fantasma Ajura, estão acima. Capítulo 199, Pessoa Misteriosa. Tesouros preciosos. Que tipo de tesouros preciosos são esses? Poderia ser armamentos de elite. Shu Feng se alegrou incessantemente. Aquela Torre Fantasma Ajura era bastante incomum e os tesouros preciosos que estavam selados dentro, certamente não seriam simples. Então, Shu Feng ansiava grandemente pelo 7º andar. Armamentos de elite. Você também sabe sobre coisas como essa. Parece que você teve bastantes colheitas dentro desses dias que eu não estive aqui. Egg sorriu, então disse. Eu não tenho meios de ter certeza do que exatamente está selado, mas tesouros certamente estão selados nessa Torre Fantasma Ajura. Armamentos de elite também não são impossíveis. Mas não importa o que, nós saberemos após entrarmos. Ouça minhas ordens, estabeleça a formação de abertura e entre no 7º andar para dar uma olhada. Entendido. Sob as instruções de Egg, Shu Feng começou a estabelecer a formação de abertura. A formação de abertura, como seu nome, era usada para abrir todos os tipos de formações de selamento ou ocultamento. Essa formação espiritual é bastante impressionante. Felizmente é você, senão até mesmo espiritualistas mundanos manto azul não teriam meios de abrir essa formação espiritual. Eu temo que nem mesmo seriam capazes de detectá-la. Egg orgulhosamente disse, enquanto ela instruía Shu Feng. Egg, podemos abrir com sucesso então. Após ouvir que nem mesmo espiritualistas mundanos manto azul poderiam abrir, instantaneamente, Shu Feng perdeu toda a confiança. É claro que você pode. Não esqueça que essa é a Torre Fantasma Ajura. Todo o poder aqui vem do mundo dos espíritos Ajura.
Você fez um contrato comigo, então você pode ser contado como uma pessoa meio que do mundo dos espíritos Ajura. Seja a pressão espiritual ou as formações aqui, elas não irão pressionar você. Egg explicou. Mundo dos espíritos Ajura. Além de ficar chocado, Shu Feng também estava confuso. Seu idiota! Você realmente acha que há apenas um mundo para nós espíritos? Na realidade, há 7 mundos espirituais, chamados os 7 mundos espirituais. Dentro dos mundos espirituais, muitos diferentes tipos de espíritos mundanos que compreendem diferentes habilidades vivem lá. Falando sem enrolar, meu mundo dos espíritos Ajura é o mais forte entre os 7 mundos espirituais. Porque os espíritos do mundo Ajura são naturalmente orgulhosos e não criariam contratos com humanos e não trabalhariam para eles por desdém. O número de espiritualistas mundanos que são capazes de criar um contrato com espíritos do mundo Ajura pode ser dito poucos entre poucos e raros entre raros. Contudo, os espiritualistas mundanos que podem estabelecer um contrato com os espíritos do mundo Ajura certamente serão muito mais excepcionais do que espiritualistas mundanos do mesmo nível. Não por qualquer outra razão, mas puramente porque o poder que eles possuem é o poder Ajura e o espírito mundano deles é o espírito do mundo Ajura. Egg disse extremamente orgulhosa. Se você diz dessa forma, não sou eu muito sortudo. Shu Feng gargalhou e disse. Você acha? Você deveria saber quantos poderosos espiritualistas mundanos se sentem honrados de serem capazes de estabelecer um contrato com espíritos mundanos Ajura e se sentem orgulhosos de serem capazes de estabelecer um contrato com espíritos mundanos Ajura. Mas mesmo assim, contratantes de espíritos do mundo Ajura são extremamente raros. Se você deixar espiritualistas mundanos que cultivaram por tantos anos saberem que uma pequena criança fez na verdade um contrato comigo, eles realmente rasgariam você de inveja. Egg retraiu sua pequena boca e disse. Então você quer dizer que é uma coisa bastante perigosa fazer um contrato com você e eu ainda preciso manter isso um segredo. Shu Feng suspirou. É claro. Eu ainda lembro-me dos espiritualistas mundanos que queriam fazer um contrato comigo. Nenhum único deles não eram pessoas famosas, porém eles foram todos recusados por mim. Se eles soubessem que eu estabeleci um contrato com um pequeno garoto como você, eles certamente ficariam furiosos e indispostos, e eles viriam instantaneamente para matar você. Porém, não se preocupe. Contanto que você possa rapidamente recuperar minha força original, não haverá ninguém que possa feri-lo. Egg bateu em seu peito e garantiu. Na verdade, eu queria dizer que já que é tão difícil estabelecer um contrato com os espíritos mundanos Ajura, o criador desta torre fantasma Ajura não deve ser uma pessoa simples. Shu Feng olhou em seus arredores e tinha aquele pensamento. Ele certamente não seria simples, mas como pode ele sequer ser comparado à sua família? Eles foram capazes de selar 2 espíritos do mundo Ajura em seu pequeno corpo de bebê e até mesmo eu não pude escapar. Enquanto ela falou, Egg tinha queixa em toda a face, mas daquilo, era possível notar que a família de Shu Feng era extraordinariamente forte. Asterisco ou asterisco. Enquanto os dois estavam conversando, um pilar de luz repentinamente apareceu da formação de abertura. Correu em direção ao topo da torre fantasma Ajura. Uma entrada de formação espiritual apareceu lá. Haha, sucesso! Shu Feng, entre rapidamente e deixe-me ver o que há lá dentro. Egg falou animadamente e Shu Feng já se moveu, enquanto saltou na formação espiritual. O que está acontecendo? Como pode o topo da torre fantasma Ajura emitir uma luz tão deslumbrante? Ao mesmo tempo, a multidão fora da torre fantasma Ajura ferveu, porque todos puderam ver que o topo da torre fantasma Ajura emitiu uma deslumbrante luz de cor vermelha e acendeu a área ao redor como se fosse dia. Essa cena também aconteceu há 100 anos atrás. Elder Lee da guilda espiritualista mundana estava incessantemente chocado. Ele ouviu um sênior dizer antes, que há 100 anos, um pequeno momento após a noite na qual os 2 gênios pináculos da guilda espiritualista mundana e do clã Di foram derrotados, mudanças aconteceram na torre fantasma Ajura.
A mudança era extremamente similar à cena em frente aos olhos dele, poderia ser considerada exatamente a mesma. Olhem! A luz azul no sexto estágio desapareceu. Algo aconteceu na Torre Fantasma Ajura. De repente, alguém gritou. Naquele mesmo instante, todos ficaram incomparavelmente curiosos, porém eles ficaram impotentes, porque todos que estavam sentados lá não podiam entrar no sexto andar. Eles podiam apenas esperar. Esperar até Xu Feng sair antes de perguntar sobre a verdade. Enquanto tudo fora estava em caos, Xu Feng entrou com sucesso no sétimo andar. Aquele lugar era completamente diferente do sexto andar de antes. As paredes em todo lugar eram formações espirituais transparentes e no topo das formações espirituais havia símbolos estranhos. O sentimento de que cada formação espiritual dava a Xu Feng era que eram indestrutíveis e ele não poderia movê-las, não importasse o que. A formação espiritual se tornou um caminho que conduzia Xu Feng adiante. Mas muito rapidamente, Xu Feng chegou ao fim. O fim ainda era uma formação espiritual, mas obviamente, aquela formação espiritual era mais forte. A forma também era estranha e era como uma jaula. De repente, um grito de perfurar os tímpanos soou. Aquela voz era estranha demais e assustou Xu Feng, fazendo recuar alguns passos. Ao mesmo tempo, Xu Feng pôde ver uma figura chegando à frente da formação espiritual como raio. Após ver Xu Feng, ele estava tão animado que suas mãos e pés dançavam e ele pulava ao redor. Ele até mesmo disse em alto tom: "Isso é ótimo. Após 100 anos, finalmente, há uma pessoa que veio a este lugar." Enquanto ele olhava na pessoa em frente a ele, Xu Feng tinha choque em toda a face, porque aquela pessoa parecia bastante especial. Orelhas pontudas, como alguns animais. Um par de olhos vermelhos sangue e um bocado de dentes afiados. Mais ou menos, era um pouco assustador. Embora, de sua figura ele parecesse como um humano, sua face parecia como a de um monstro. Contudo, a razão pela qual Xu Feng estava chocado não era porque ele estava assustado pela aparência dele. Aquela face. Não era ele a pessoa misteriosa que derrotou os dois gênios pináculos da guilda espiritualista mundana e do clã de 100 anos atrás. Capítulo 200, Olhares de Adoração. Garoto, qual seu nome? Justo naquela hora, a pessoa misteriosa tinha alegria em todo lugar, enquanto apontando Xu Feng e questionando. Xu Feng, essa é uma besta monstruosa com uma cultivação incomensuravelmente profunda e também compreende técnicas de formação espiritual extremamente forte. É bem possível que ele seja um espiritualista mundano manto roxo, então não seja descuidado. Mas antes mesmo de deixar Xu Feng responder, a voz de Egg soou em seu cérebro e ela o lembrou seriamente. É realmente uma besta monstruosa. Eles podem até mesmo se tornarem espiritualistas mundanos. Xu Feng ficou bastante chocado. Bestas monstruosas e humanos são os mesmos. Verdade, bestas monstruosas normais não podem ser equipadas com poder espiritual, porém, algumas bestas monstruosas possuem sangue especial ou talvez elas comem alimento especial, as fazendo criar o poder espiritual. Então, elas também se tornam espiritualistas mundanos. Neste momento, quem está trancado na formação espiritual certamente é uma besta monstruosa, uma com sangue especial. É uma extremamente inteligente, senão não seria capaz de cultivar suas técnicas de formação espiritual a este estágio. Olhe. Dentro da formação espiritual, há muitos símbolos decifradores. Estes são símbolos muito profundos e eles podem apenas ser condensados por espiritualistas mundanos manto roxo. Muito provavelmente, estava aqui para pegar os tesouros preciosos e por causa disso, foi preso aqui. Ele costumava ter métodos bem poderosos e quis sair deste lugar, mas não teve sucesso. Então, você deve ter cuidado. Os tesouros preciosos aqui não são tomados tão facilmente. Se você não puder, então apenas saia deste lugar por enquanto. Egg continuou lembrando. Oi. Garoto, por que você não está falando? Você não teria ficado estupidamente assustado por mim, certo?
A besta monstruosa de dentes afiados gargalhou olhando em Xu Feng. Xu Feng ignorou. Ele apenas olhou cuidadosamente ao redor em um círculo, depois virou-se e saiu. Embora houvesse uma enorme e poderosa pessoa em frente a ele, embora ele soubesse que havia tesouros por lá, Xu Feng estava claro de que a maioria daquilo não era relacionado a ele. Já que uma pessoa tão poderosa estava presa aqui, Xu Feng sabia que ele não era qualificado para vir e pegar as coisas de lá. Oi! Garoto, não vá! Não vá! Fique e converse comigo. Quando viu que Xu Feng queria sair, a besta monstruosa claramente entrou em pânico. Porém, Xu Feng ainda ignorou e continuou a se afastar, porque Egg continuou a lembrar Xu Feng para não prestar atenção. Certamente pensaria em um jeito de fazer Xu Feng ajudá-lo a escapar daquele lugar. Contudo, se aquilo saísse, ninguém sabia se prejudicaria Xu Feng ou não. Garoto, você quer se tornar um espiritualista mundano manto azul em 2 anos. Eu posso te ajudar. De repente, aquelas palavras saírem de trás. Asterisco tá asterisco. Após ouvir aquelas palavras, Xu Feng parou seus passos, porque ser um espiritualista mundano manto azul era muito atraente para Xu Feng. Então, ele perguntou, me fazer um espiritualista mundano manto azul em 2 anos. Você tem certeza que pode fazer isso? Garoto, você não deve saber quem sou eu. Tanto, seria inútil dizer muito para você. Resumindo, eu sei um método que pode fazer o poder espiritual de uma pessoa fortalecer rapidamente para se conectar ao poder de formação espiritual de cor azul em um curto período de tempo para se tornar um espiritualista mundano manto azul. Também, você tem muita sorte, porque neste momento, eu estou preparado para passar este método a você. A besta monstruosa jurou solenemente. Você não é um parente nem um amigo para mim, então por que você passará esse método para mim? Também, em que base eu devo confiar em você? Xu Feng estava sendo extremamente cuidadoso, porque ele sabia que uma existência extremamente excepcional estava presa dentro da formação espiritual. Eu não minto para pessoas. Não se preocupe, eu não irei te machucar. Eu apenas não quero que meu método seja perdido e não transmitido no mundo. É claro, se você puder se tornar um espiritualista mundano manto azul, eu espero que você possa me ajudar de fora e abrir essa formação espiritual que me aprisionou e me ajudar a recuperar minha liberdade. Vendo um Xu Feng tão cauteloso, a besta monstruosa não escondeu suas intenções e declarou sem rodeios sua situação e objetivo. Ótimo! Me diga seu método. Após pensar um pouco, Xu Feng perguntou. Garoto, você não me abandonaria e deixaria de se importar comigo após eu lhe contar o método, não é? A besta monstruosa contraiu seus olhos e revelou uma pitada de astúcia. Você tem alguma outra escolha? Xu Feng sorriu fracamente. Embora ele soubesse que a pessoa em frente a ele era uma personalidade enorme que derrotou 2 gênios pináculos há 100 anos, naquele instante, ele não tinha medo. Xu Feng não demonstrou nenhum tipo de respeito, porque ele tinha absoluto poder para fazer tal. Ele tinha que controlar aquele poder bem para pressionar seu oponente em termos de humor geral a fim de ganhar benefícios de seu oponente. Haha, bom garoto. Bastante coragem você tem, já que ousa falar comigo dessa forma. Porém, eu gosto disso em você. Com esse método, você usa uma ferramenta especial para refinar seu poder espiritual. Quanto à localização dessa ferramenta, eu posso lhe dizer, mas eu espero que após você ter sucesso, você possa voltar para me ajudar. Após eu sair, eu lhe darei benefícios ainda maiores. Após falar, a besta monstruosa balançou seu grande braço e poder de formação espiritual de cor púrpura surgiu. Um mapa de formação espiritual condensado por símbolos apareceu em frente. Xu Feng não demorou e rapidamente gravou o mapa em seu cérebro. Senhor, se o que você disse é verdade, eu certamente voltarei para ajudá-lo. Nesse tempo, você não precisará me dar nenhum benefício. Apenas tenha como minha gratidão a você.
Após se lembrar do mapa em seu cérebro, Xu Feng desfez sua atitude arrogante, inclinou seu corpo em direção à besta monstruosa e ofereceu seu respeito. Já que você é capaz de entrar nesse lugar, significa que você tem algumas habilidades. Eu esperarei por você. A besta monstruosa parecia acreditar em Xu Feng. Senhor, na verdade, eu estou bastante curioso. Que tipo de tesouro está escondido aqui? Após pensar por um momento, Xu Feng perguntou. O tesouro é certamente um ótimo tesouro, mas eu ainda não o vi. Então, garoto, é melhor que você não pense muito sobre isso. Olhe para mim. Você sabe que o tesouro não é fácil de conseguir. Se eu não fosse uma pessoa esperta e não tivesse preparado comida suficiente para 200 anos, eu temo que eu já tivesse morrido de fome aqui. A besta monstruosa sorriu e disse. Após ouvir aquelas palavras, Xu Feng se sentiu bastante chocado. Ele estava chocado na grandiosidade da Torre Fantasma Ajura e também admirava as habilidades da besta monstruosa. Preparou comida que era suficiente para 200 anos. Era notável que tinha previsto o que aconteceria e se preparou para isso. Após aquilo, Xu Feng não perguntou mais, enquanto se virou e saiu da Torre Fantasma Ajura. Contudo, quando ele saiu da Torre Fantasma Ajura, ele ficou estupefato pela cena em frente a ele. Xu Feng imaginou muitas cenas diferentes que aconteceriam após ele sair da Torre Fantasma Ajura. Ele imaginou que pessoas olhariam nele, mas o ignorariam. Ele também imaginou que os membros do clã Di puxariam suas espadas e apontariam flechas nele, e ele também imaginou que a guilda espiritualista mundana faria uma oferta a ele. Porém, ele não esperava que após ele sair da Torre Fantasma Ajura, haveria uma praça inteira cheia de pessoas paradas. Não importava se eram as pessoas da guilda espiritualista mundana ou os membros do clã Di, todos eles lançaram um único tipo de olhar em direção a ele. Os olhares de adoração.